Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pinheiro, professor de Química. E a aula de hoje, estequiometria. Gente, estamos aqui mais uma vez trabalhando essa parte de cálculos químicos, mas que agora nós vamos intitular como o cálculo estequiométrico ou chamado de estequiometria. Dentro dos cálculos químicos, nós trabalhamos o conceito de massa atômica, nós trabalhamos o conceito de massa molar, né, a massa em gramas para 1 mol, a constante de Avogadro, e agora vamos trabalhar aqui a questão da estequiometria. Gente, é a mesma coisa. A diferença que eu posso trabalhar com vocês é que no cálculo estequiométrico tem uma reação. Tem uma reação para você trabalhar. Mas o fundamento que é feito para o cálculo químico é feito para o cálculo estequiométrico, sendo que tem uma reação. E aí, quando se tem uma reação, detalhes a mais eu tenho que ficar atento. E detalhezinhos que nós vamos colocar para vocês, né? Pense que o cálculo estequiométrico é um cálculo de proporção. Ó, meu amigo, como assim, professor? O que é o cálculo de proporção? Aí eu digo, viu? Meu diretor, meu câmera, que vocês estão aí, aluno, professor, todo mundo. É receita, meu filho, receita de bolo. Receita de bolo é um cálculo estequiométrico. Você vai dizer quantidades de ingredientes que tem que utilizar, que vai reagir e formar o bolo. Não pense que bolo não é química, não. É pura química, é pura alquimia, é uma misturinha dali e daqui para ter um produto extraordinário. Então imagine que tu faz um bolo saboroso, gostoso. Um bolo que atenda 10 pessoas. Aí você bota farinha, bota manteiga, bota ovos. Vamos fazer valor? Eu vou botar 1 quilo de farinha. A farinha já vem com fermento. Vou botar 200 gramas de manteiga. Vou botar 10 ovos. Pelo amor de Deus, professor, 10 ovos? Esse bolo é de quê? É bolo de baeta, meu filho. Aquele bolo cremoso que você tem aí, que muita gente gosta, um bolozinho cremoso, né? Aquele bolo aí, imagine, claro, isso é coisa hipotética, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, não vai inventar de fazer isso não, que vai ser um desastre. Então aquele bolo tem 1 quilo de farinha, tem 200 gramas de manteiga, tem também 10 ovos. Isso é o quê? Quantidades que eu estou usando para preparar um bolo para 10 pessoas. Mas minha cara vai chegar a mais 10. Não vai ser mais para 10 pessoas não, o bolo não. Vai ser para 20. Então qual é a lógica? Se é um bolo para 20 pessoas, aquela quantidade que eu tinha para 10, já não pode ser mais para 10, tem que ser para 20. Então, peraí, de 10 para 20 vai o quê? Dobrar. Então, meu amigo, tá claro para todo mundo que eu vou dobrar também a quantidade de ingredientes. O que era 1 quilo é 2 quilos de farinha. O que é 200 gramas são 400 gramas. E agora, o que é 10 ovos são 20 ovos. Isso é cálculo estequiométrico. Professor, não sabia disso não. Eu fazia em casa, nem tocava que isso era química. Meu amigo, isso é química. Preparar a receita, meu amigo, é uma mistura que no final tem um produto diferentemente do que era inicial. Diferentemente, não tem nada a ver. Isso é uma transformação de matéria. Transformar matéria é química. E transformar matéria usando ingredientes, quantidades, é estequiometria. É cálculo de proporção. É lógico que a provinha não vem assim, né? Tão gostosinha, né? Que é bolo, é Nescau, é não sei o quê, é tarará. Não, não é assim. Mas é um cálculo baseado nisso. Então, eu vou ter que seguir etapas com vocês para realizar um cálculo estequiométrico. Ficou claro que uma estequiometria é um cálculo de quantidades. Eu vou calcular o quanto eu vou usar de reagente para saber o quanto eu vou formar. E por que isso é tão importante, hein, professor? Imagina um laboratório de química. Porque tudo que é feito no laboratório é pensando depois, que é a visão industrial. Então, se eu uso quantidades de algo, eu estou usando essas quantidades para saber o que é produzido. E eu quero saber o que vai ser produzido exatamente, para eu não perder nada. Então tem que saber o quanto é que eu tenho que usar de cada um para ter um valor exato. Porque desperdício, meu amigo, é prejuízo.
No laboratório eu posso até errar, mas numa indústria, ó, não dá não, viu? Então por isso que a estequiometria, velho, tem que bater palma. É um cálculo massa demais. É um cálculo que o químico, o engenheiro químico, o químico industrial, né, usa frequentemente. Cálculo estequiométrico eu uso frequentemente. O farmacêutico também, né, que trabalha dentro, claro, da indústria, ele vai usar isso daí. Então tem que ficar atentos. Então eu vou colocar para vocês etapas que são essenciais para você realizar o seu cálculo estequiométrico com tranquilidade. E garanto, cai demais na prova do Enem. Mas o que foi que eu falei naquelas aulas, né? Na aula anterior? Ó, aluno, vou puxar sua orelha, viu? Eita, nem pode, né? Eu vou puxar você, viu? Tem que estudar. Eu estou fazendo a minha parte, o meu amigo professor também. Mas você aí, focaliza. Tem que estudar. Olha o OBS, garotinho. Tá lembrado do OBS? Estude, porque é essencial. Então joga aí, meu amiguinho, na telinha, estequiometria. É estequiometria. E aí eu boto 3 regras básicas para fazer um cálculo estequiométrico. Primeiro, escreva a equação química mencionada no problema. Segundo, acerte os coeficientes da equação, ou seja, toda equação tem que verificar se ela está o quê? Balanceada. Terceiro, joga na telinha, meu filho. Estabelecer uma regra de 3 entre o valor dado e a pergunta do problema, obedecendo os coeficientes da equação, o que poderá ser escrito em massa, ou em volume, ou em número de moles, e etc., conforme a conveniências do problema. Focaliza? É o seguinte, vamos lá. 3 etapas. Primeiro, escreva a equação. Oxe, professor, mas na minha prova vem a equação. O menino fala meio assim, na minha prova vem. Meu filho, na sua prova vem, porque eu boto para ficar bem bonitinha a prova, né? Mas às vezes não tem não, viu? Você tem que montar, meu amigo. E aí, como é que eu faço? Aí, claro, eu vou mostrar uma equação aqui que é importantíssima, que cai muito para você montar, que é a equação de combustão. Combustão é queimar. Queimar só queima com oxigênio. Ah, mas é fácil. É fácil, depende. Eu vou colocar combustão orgânica. A orgânica é a mais comum. Segundo item, balanceia a equação. Toda equação tem que verificar se ela está balanceada. Não tem para onde correr. Montou, balanceou. E terceiro e último, que é montar uma regra de 3 entre um valor que é dado com um valor que é desejado. A pergunta, a interrogação. Você quer desejar um valor, então você tem que saber quem é esse valor. Regra de 3 é um valor dado com o valor desejado, claro, relacionando as quantidades molares da equação. Tá ok? Tá na alegria, garotinho? Então vamos lá. Bora, meu amigo. Focaliza aí, meu filho. Aí bota no quadrinho a telinha, a estequiometria. O que eu vou botar para vocês são as equações de combustão. Uma combustão, traz para cá, ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. É claro que eu estou falando de uma combustão orgânica. E o que é um composto orgânico? É um composto formado de carbono. Pode ser um hidrocarboneto, pode ser um álcool, pode ser... É um composto formado de carbono. Para ter combustão tem que ter um comburente, é o que queima. O que queima é o comburente, o que é queimado é o combustível. O comburente, que eu posso dizer que é universal, é o que provoca a queima de tudo, é o gás oxigênio. Então a combustão orgânica, peraí, tem que ter oxigênio, né, professor? É. Tem que ter o combustível, que é o queimado. É. Quem é? É alguém que tem carbono, ponto. Carbono e hidrogênio. É o mais comum. E aí ele pode ocorrer, de forma completa ou incompleta. O que vai regular o que é completo ou incompleto é a quantidade de oxigênio. Se tem muito oxigênio, combustão completa. Se tem uma pequena quantidade de oxigênio, é incompleta. Professor, qual é a maior tendência? Meu filho, a maior tendência, vem para cá, outra câmera, meu filho, a maior tendência é a combustão incompleta? Não, a completa. Porque no ar tem bastante oxigênio. Se tem bastante oxigênio, a maior tendência é ser a completa. A incompleta depende. E aí eu vou mostrar para vocês. Bota aí na telinha, meu amigo. Veja, a
orgânica, o composto orgânico quando queimado, o oxigênio, ele libera CO2 e água. Isso é a combustão completa. A incompleta é mais chata, porque ela pode liberar monóxido, que é o CO, e a água, ou carbono e água, onde esse carbono é a fuligem. Então, a questão que deixar bem claro, chega para cá, a questão de deixar bem claro que tipo de combustão incompleta é que tem. Mas volto a repetir, a maior tendência é a completa, porque você tem bastante oxigênio. Então, a maior probabilidade. Tá claro? Tá bonitinho? Então, vamos para uma questãozinha? Bota o meu câmera aí, uma questão para nós. As mobilizações para promover, questão 6 do material, galera. Isso é uma questão do Enem, tá certo? As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte em massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível, a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, no processo, há liberação de oxigênio sob a forma de O2. Espera aí. Vamos lá. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou montar uma equação. Então vamos para o quadro, ver essa equação. Chega aqui. Na alegria? Então veja, ele fala de um composto que é o octano. Octano, que ele está dizendo que é o C8H18. Todo mundo está vendo que esse composto aqui, ele é um camarada que está presente na química orgânica, porque é uma química que tem carbono e tem outros elementos. Vou provocar combustão, então C8H18 vai queimar na presença de oxigênio. E aí o que vai ser formado vai ser CO2 e vai ser água. Por quê, professor mesmo? Porque eu estou trabalhando a combustão principal, que é a combustão completa, que é a natural. Então, montei a equação. Acaba aí? Não. Toda equação, eu tenho que verificar se ela está o quê? Balanceada. Então, a gente vai ver lá no quadro se aquela equação que eu acabo de montar, ela está balanceada. Vamos lá? Então, veja. Aqui eu estou dizendo para vocês que eu tenho 8 carbonos. Aqui eu só tenho 1. Não tá. Na hora de balancear, tome como base quem tem a maior quantidade. Se aqui é 8 e aqui é 1, então eu vou tomar a minha base 8. Se aqui é 8, aqui também tem que ser 8. Coloca aqui na frente o número 8. Sei que tem um detalhe. Este 8 que está aqui, ele também muda a quantidade de oxigênio. Tá ligado? 8 vezes 2, 16. Eu tenho que ficar atento. Se aqui tem 18, lá também tem que ter 18, mas aqui tem 2. Espera aí. Para ser igual a 18, eu coloco 9. Ah, professor, mas se é 18, não é botar 16, não? É. Você tem que colocar um número ali, não que some. Você tem que colocar um número ali na frente que multiplique. O que vai multiplicar, é o que vai ser o valor para chegar no resultado que tu queres. Então, como aqui são 18 hidrogênios, eu vou colocar o número multiplicado por 2, que é igual a 18, que é 9. Tranquilo? 8 vezes 2, 16. 16 mais 9 vai dar quanto? 25. Então, qual número que multiplicado por 2 é igual a 25? Espera aí, professor. Por 2, que é tal? Pô, é fácil. É 12. 12? 12,5, né, professor? É verdade. 12,5 multiplicado por 2 é 25. Então, agora a minha equação está balanceada. Veja só. Eu tenho 8 carbonos, 18 hidrogênios, 9 vezes 2, 18. Oxigênio, 12,5 vezes 2, 25. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. Aí, meu amigo, meu câmera, meu amiguinho, bota aí no quadro para eu ler as alternativas. Letra A,
No processo há liberação de oxigênio. Primeiro, chega aqui, não há liberação de oxigênio. Há liberação de gás carbônico e água. Há o consumo de oxigênio. Então não pode ser letra A. Vamos para a letra B? O que é que diz a letra B? O coeficiente estequiométrico para a água é de 8:1 de octano. Volta, meu amigo, né? Vamos ficar nesse trocadilho. Volta. Coeficiente estequiométrico, que é o número que tem na frente, não é 8, é 9. Letra C, vai lá. No processo, a letra C diz, no processo há o consumo de água. Gente, no processo não há o consumo de água, há a liberação de água. Você vai ver na equação que é liberado é água, não há o consumo. Consumo tem de O2. E a letra D diz, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5:1 de octano. Olha, 12,5:1 de octano. É a letra correta, é a letra D. Isso é uma questão que foi do Enem. Mas vamos para uma questão de cálculo, porque até então só fez só montar a equação. Tá de boa? Então vamos para a próxima questão? Bota aí, meu amigo. Diz, no Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan, uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de gás de cozinha composto exclusivamente por C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária é apenas com esse gesto, é de... Chega aqui, vamos para o quadro, né? Vamos lá, chega. Veja, primeiro, o gás de cozinha que ele fala é o gás butano. Gás butano, que é C4H10. Só um minutinho, gente. Joga aí, meu filho, no quadro da questão. Ó, essa questão é a número 4, viu? Do nosso material, eu li, né, na empolgação de querer resolver, é a questão 4 do nosso material. Pode focalizar, meu filho. Olha aqui, a coisa linda aqui. Então, veja. C4H10. Fez a combustão. Combustão vai dar justamente O2, é o comburente. E aí você tem o que é formado, é CO2, certo? Você vai formar gás carbônico e aqui você vai formar água, é a combustão completa. Toda equação você tem que verificar se ela está o quê? Balanceada. 4 carbonos, aqui tem que ser 4, coloquei um númerozinho. Temos 10 hidrogênios, para ser 10 aqui tem que ser 5, 5 vezes 2, 10. Está faltando oxigênio. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. 13. Como é o que eu multiplico por 2 que é igual a 13? 6,5. 6,5 multiplicado por 2 é 13. Ah, professor, mas meu professor usa isso aqui, ó. Ele coloca 13 dividido por 2. Pode ser? Pode, tá no mesmo, né? A metade de 13 é 6,5, dá no mesmo. Então agora eu vou fazer meu cálculo. Eu escrevi a equação, depois eu verifiquei se a equação está o quê? Balanceada. E agora eu vou fazer a minha regra de 3 para terminar. O que é que diz o slogan? Bota aí na tela, meu amigo. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan. Uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. Ele quer saber, chega aqui, ele quer saber com esse gesto, quanto é de gás de cozinha, gás butano, você deixaria de utilizar para liberar para a atmosfera 1 quilo de CO2. Ou seja, quando aqui, na minha questão, eu tenho 1 quilo de CO2, qual a quantidade desse cara daqui, que é o gás butano, é que você deixaria de queimar? Porque esse é o cara que vai queimar, que libera aquilo que não é bom. Tá claro? Então vamos lá. Como a questão fala de massa, toda vez que a questão falar de massa, você vai buscar a massa molar, que é a massa de 1 mol. Na própria questão diz, bota aí na tela, a própria questão diz que o CO2 dados é 44 gramas por mol. Então aqui, ó, chega para cá pro quadro, meu filho, você tem que aqui vale 44 gramas por mol é CO2.
de C4H10, ele fala que é 58 gramas. Isso daqui está para um total de quantos mols? 4. Mas é 4 multiplicado pela sua massa molar, onde a massa molar desse cara é 44. Então, quando aqui é 1 quilo de CO2, tu tens que aqui vai ser igual a quantos gramas? X. Grama ou quilograma, professor? Vamos ver. Grama, eu cancelo com grama. Então, a minha resposta vai sair que? Quilograma. Lembre-se, X vai multiplicar 44, 1 vai multiplicar 58. Então, você tem que o valor de X é igual a 4 vezes 44. Você vai pegar este resultado aqui, perdão, você vai pegar X aqui, então vai ser 58 dividido por 4 vezes 44. Então, você vai ter aqui que o seu resultado vai ser 0,33 quilogramas. Isso faz, joga na telinha, meu amigo, isso faz que você marque letra B. Então, gente, chega aqui. Você viu que a estequiometria é importantíssimo, mais treine, tá certo? Que na próxima aula a gente vai ver muito mais química com vocês.